Meu nome é Marco Archa, eu sou brasileiro condenado à morte por tráfico de drogas na Indonésia e eu venho fazendo algumas imagens aqui dentro da prisão, mas eu quero deixar bem claro, isso tudo feito por minha livre e espontânea vontade. Ele gritava da cela: "Me tirem daqui, eu não sou essa pessoa." Mas já era tarde. Rodrigo Goulart não sabia mais quem era. Achava que ouvia vozes, que era outro homem, e que jamais seria morto. Ele estava errado. Do outro lado da muralha, Marco Archer esperava o mesmo destino. Durante anos, contou os dias, conversou com paredes, escreveu cartas que ninguém respondia. No fim, foi fuzilado, sem direito a um último abraço. Essa é a história de dois brasileiros que enlouqueceram esperando a morte, dentro da prisão mais temida da Indonésia, Nusa Kambanga, um lugar onde os condenados não cumprem pena. Eles apodrecem, sozinhos, silenciosos, esquecidos. Mas a pergunta que não quer calar é: quem realmente matou esses homens? O crime? A justiça? Ou o tempo? Marco Archer nasceu no Rio de Janeiro. Vivia entre praias, festas e aventuras. Mas escolheu o caminho do risco, o tráfico internacional. Em 2003, ele foi preso ao tentar entrar na Indonésia com mais de 13 quilos de cocaína escondidos em equipamentos esportivos. Não demorou para ser condenado à morte. Rodrigo Goulart veio de uma família tradicional de Curitiba. Sofria de transtornos mentais desde a juventude. Diagnosticado com esquizofrenia, era um homem em conflito com a própria mente. Mesmo assim, em 2004, tentou o mesmo que Marco: levar droga escondida em pranchas de surf. Foi preso. E também sentenciado à morte. Mas a sentença era só o começo. Os dois foram enviados para Nusa Kambanga, uma ilha-prisão cercada por floresta densa, mar agitado e silêncio. Atravessar até lá já era um aviso: não há volta. Guardas armados, muralhas altíssimas, umidade que infiltra os ossos, e o tempo, que parece congelar. As celas são escuras, abafadas, e o cheiro de mofo mistura-se com o medo. Durante anos, eles viveram sob esse regime, trancados, isolados, vigiados. Marco tentava manter a sanidade. Fazia exercícios, lia, escrevia cartas. Rodrigo se perdia. Começou a se recusar a tomar banho. Parou de falar. Escrevia nomes aleatórios nas paredes. Os pedidos da família de Rodrigo por tratamento foram ignorados, mesmo com laudos psiquiátricos comprovando seu estado. A resposta das autoridades foi seca: ele está lúcido o suficiente para entender o motivo da pena. Ali, a lei é implacável. E os gritos não atravessam o mar. Nusa Kambanga não é apenas uma prisão. É uma ilha de fantasmas vivos. A água que cerca o lugar é infestada por tubarões. A selva, por cobras venenosas. Mas o verdadeiro perigo está dentro dos muros. A estrutura é antiga, sufocante. As celas são cubículos de concreto sem ventilação adequada. Lá dentro, o calor passa dos 40 graus. O cheiro é uma mistura de suor, mofo e desespero. Insetos circulam livremente. A comida é escassa. E os doentes, muitas vezes, são deixados sem socorro. Guardas andam armados até os dentes, mas evitam contato. Não falam. Não explicam. Apenas olham, como se soubessem que ali, a dignidade não sobrevive. Marco Archer escreveu em uma das cartas: o pior não é esperar a morte. É acordar todos os dias sem saber se ela vai te livrar, ou só te castigar mais um pouco. Já Rodrigo, ele não escrevia mais. Parou de responder cartas. Evitava contato visual. Chegou a dizer para um missionário brasileiro que não estava mais no planeta Terra. Passava dias falando com alguém que ninguém via. Chamava esse alguém de conselheiro. Ele pedia por ajuda. Mas em Nusa Kambanga, pedidos viram eco. Mesmo com laudos médicos apontando transtorno mental grave, Rodrigo continuava encarcerado sob o mesmo regime dos demais. Em vez de tratamento,
recebeu isolamento. Relatos de ex-prisioneiros estrangeiros descrevem o local como um limbo entre a vida e a morte. Um francês que sobreviveu há anos ali declarou: "É como se o tempo fosse tortura. Cada minuto te suga algo. E quando você percebe, não é mais você." Em Nusakambangan, ninguém chora alto, porque até o choro vira motivo para a punição. As execuções ali não são o ápice, são o fim da espera. E para alguns, essa espera é muito mais cruel do que o próprio fuzilamento. Marco Archer sabia. Desde o primeiro dia em Nusakambangan, ele sabia que não sairia dali com vida. Mas saber não alivia a espera. O que ele não sabia era como seria. Durante os anos no corredor da morte, Marco tentou manter a mente ativa. Escreveu cartas, leu livros, fez amizade com missionários que o visitavam periodicamente. Mas cada novo barulho de portão à noite fazia o coração acelerar. Porque em Nusakambangan, os fuzilamentos acontecem no escuro. Em janeiro de 2015, ele recebeu o aviso oficial. Tinha 72 horas. 72 horas para se despedir, respirar, lembrar e esperar. Pediu para conversar com amigos. Escreveu à mãe. Não queria visitas. Queria paz. As últimas palavras em uma carta: "Me perdoem. Eu errei. Mas agora, já não tenho mais tempo." Na madrugada de 18 de janeiro, foi acordado. Vestiram-no de branco. Amarraram as mãos. Cobriram os olhos. O trajeto até o campo de execução é silencioso. Só se ouvem os passos. E os grilos. Ao lado dele, outros condenados, todos estrangeiros. Todos sentenciados. Foram posicionados, um por um. O corpo preso a um poste. O coração marcado com tinta. Diante deles, 12 atiradores. Apenas 3 com balas reais. Nenhum sabia quem dispararia de fato. Era o protocolo. Às 0h35, os tiros foram disparados. Marco Archer foi declarado morto minutos depois. Sem câmera. Sem público. Sem alarde. O governo brasileiro implorou pela clemência até o último segundo. O apelo veio do presidente, de diplomatas, da ONU. Mas a Indonésia foi firme. As leis se cumprem. O mundo não muda isso. A morte de Marco foi rápida, mas o sofrimento foi longo. E em Nusakambangan, é esse sofrimento que ensina o que é punição. Rodrigo Goulart passou mais de 10 anos trancado na ilha. Mas a morte não chegou com um tiro. Ela chegou em doses. Um silêncio, uma porta que não abre, um guarda que não responde. A morte chegou devagar, como quem quer que você sinta cada parte sendo arrancada de si. A esquizofrenia de Rodrigo não era segredo. Desde cedo, sua família percebia comportamentos confusos, delírios, crises. Mas quando foi preso, isso foi ignorado. Lá dentro, as vozes começaram a dominar. Ele dizia que via entidades, que ouvia instrutores espirituais dizendo que ele não morreria. Escrevia nomes aleatórios em papéis que escondia sob o travesseiro. Chamava-se de outro nome. Acreditava que estava numa missão secreta. Os missionários brasileiros que o visitavam relatavam: Rodrigo estava dissociado. Ele não chorava mais. Ele sorria sem motivo, depois entrava em silêncio absoluto. Enquanto isso, a mãe dele, desesperada no Brasil, lutava com tudo o que podia. Advogados, laudos médicos, apelos internacionais. O mundo ouvia, mas Nusakambangan não responde a pedidos. As leis da Indonésia são firmes e a pena de morte é aplicada, mesmo quando o condenado não tem mais controle da própria mente. Rodrigo não teve direito a tratamento. Não teve acompanhamento. Teve apenas o chão úmido da cela, um ventilador quebrado e vozes que ninguém mais ouvia. E então veio o anúncio: será executado junto com outros 7 estrangeiros, por fuzilamento. A reação dele? Silêncio. Depois, um leve sorriso. Segundo o cônsul que o visitou, Rodrigo disse que não morreria, porque aquele não era o corpo dele.
Horas antes da execução, recusou a última refeição. Pediu para ficar sozinho. Ouvia músicas que não estavam tocando. No caminho para o local da execução, caminhou calmo. Não parecia entender o que estava acontecendo. E talvez isso tenha sido o único alívio que teve. Quando Marco Archer foi executado, o Brasil estremeceu. Foi o primeiro brasileiro condenado à morte por outro país. A comoção foi imediata. Mas para Rodrigo Goulart, a resposta veio tarde demais. Enquanto diplomatas buscavam alternativas, Rodrigo mergulhava cada vez mais fundo num universo só dele. Conversava com vultos. Rezava de olhos abertos. Acreditava que era imortal. O Itamaraty intensificou os pedidos. Psiquiatras renomados assinaram laudos. A ONU interveio. Ele não tem consciência plena do que está acontecendo. Mas o governo da Indonésia foi categórico. A pena será cumprida. No dia 28 de abril de 2015, às 21 horas, Rodrigo Goulart recebeu o aviso oficial. Seria executado dentro de horas. Segundo testemunhas, ele sorriu. Perguntou se haveria café. Disse que falaria com um amigo invisível antes de sair. Naquela noite, 8 pessoas foram levadas ao campo de execução. Todos estrangeiros. Todos por tráfico de drogas. Rodrigo foi o único que não demonstrou medo. Não por coragem, mas porque não sabia onde estava. Os missionários presentes disseram. Ele parecia não entender o que era aquilo. Falava sobre energia. Sobre almas. Perguntava se o corpo dele voltaria depois. Às 0h20, foi amarrado ao poste. Recitou palavras desconexas. E, enquanto outros condenados choravam ou cantavam, Rodrigo apenas olhava para o céu. Como se estivesse esperando uma resposta. Às 0h35, os rifles dispararam. Rodrigo Goulart morreu com 42 anos. Mas a sua mente havia morrido muito antes. A resposta da Indonésia foi dura, direta. A lei é para todos. Para o Brasil, restou a indignação. Para a família, restaram os fragmentos de uma dor que não tem tradução. E para o mundo, a lembrança de que em Nusa Kambanga, nem a loucura é desculpa. A Indonésia tem mais de 500 prisões. Mas só uma é chamada de a Ilha da Morte. Nusa Kambanga, localizada ao sul da ilha de Java, isolada por águas agitadas e cercada por uma selva densa, Nusa Kambanga não é apenas um presídio. É um exílio. Um buraco sem fundo para onde o Estado envia aqueles que ele considera irrecuperáveis. Ali, não há visitas regulares. Não há imprensa. Não há voz. Construída originalmente durante o período colonial holandês, a prisão foi projetada para destruir o espírito antes do corpo. Celas pequenas, sem luz, alimentação mínima, reclusão quase total. Detentos vivem trancados por até 23 horas por dia. A única hora fora da cela é num pátio murado, sem céu visível. Quem entra em Nusa Kambanga já sabe. Não há reintegração. Há apenas deterioração. Relatos de ex-guardas descrevem surtos psicóticos, tentativas de suicídio, corpos que apodrecem lentamente por infecções negligenciadas. Um ex-funcionário declarou sob anonimato. Eu vi homens fortes, brutais, começarem a conversar com paredes. Alguns choravam pedindo perdão por crimes que nem tinham cometido. Nusa Kambanga não precisa de tortura física. O lugar faz isso sozinho. A prisão abriga terroristas condenados, líderes de cartéis, assassinos múltiplos. E estrangeiros, os que ousaram desafiar as leis mais duras do Sudeste Asiático. No corredor da morte, os dias não têm nome. Ninguém sabe quando será a próxima execução. A estratégia é clara: desorientar, isolar, quebrar. O fuzilamento é só o ato final. A execução verdadeira começa no primeiro dia. Quando o portão se fecha. Quando o mar vira barreira. Quando o mundo esquece que você existe. Foi nesse cenário que Marco Archer e Rodrigo Goulart passaram os últimos anos de vida. E quando finalmente foram mortos, Nusa Kambanga já tinha feito o que queria.
Eles já estavam vencidos. A execução de Marco Archer chocou o Brasil. Nunca um cidadão brasileiro havia sido morto por um Estado estrangeiro em tempos de paz. A notícia caiu como uma bomba diplomática. A presidente da República, ministros, juristas e ativistas de direitos humanos, todos pressionaram. Mas a Indonésia não recuou. Somos soberanos. Nossas leis não negociam. E a mensagem era clara: tráfico de drogas, pena de morte. Independente da nacionalidade. Independente da condição mental. Justiça, ali, não tem rosto. Tem regra. Quando Rodrigo Goulart teve sua data marcada, a indignação dobrou. Ele era esquizofrênico. Tinha laudos médicos, diagnósticos, evidências. Organizações internacionais denunciaram. A ONU cobrou. Juristas do mundo inteiro argumentaram que a execução de um doente mental seria uma violação grave de direitos humanos. A mãe de Rodrigo chegou a gravar vídeos pedindo clemência ao governo indonésio. Relatos de diplomatas mostram que a família passou dias inteiros tentando telefonar, mandar cartas, mover campanhas. Mas no Nusa-Kambangan, não tem telefone que toque para fora. Durante meses, o governo brasileiro negociou silenciosamente com autoridades indonésias. A promessa era: vamos transferi-lo. Vamos assumir os custos. Só não o matemática. Nada funcionou. O caso foi parar nas manchetes internacionais. Jornais da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. A história de um homem que ouvia vozes e foi fuzilado mesmo assim virou símbolo de algo maior. A frieza de um sistema que prefere matar do que revisar. No dia seguinte à execução, o Brasil chamou seu embaixador de volta. Congelou relações. E o mundo olhou para a Indonésia como quem vê um muro sem ouvidos. Mas o governo de Jacarta respondeu com uma única frase: isso não foi pessoal. Isso é a lei. A legalidade venceu a compaixão. A sentença venceu o apelo. O protocolo venceu a humanidade. E para Marco e Rodrigo, só restou o silêncio eterno da ilha. A mesma ilha que não perdoa, não hesita, não recua. A ilha que executa em silêncio e esquece em voz alta. Marco Archer morreu consciente. Rodrigo Goulart já não sabia mais quem era. Mas os dois foram levados ao mesmo fim. Não por escolha, mas por um sistema que confunde justiça com fim de linha. Hoje, a prisão de Nusa-Kambangan continua funcionando. Novos condenados chegam. O mar continua cercando. O silêncio continua gritando. Mas a pergunta que não quer calar é: eles foram mortos pelo crime que cometeram, ou pela ausência de humanidade em quem julga? Será que a pena de morte é justiça? Ou só uma forma mais limpa de dizer: não nos importamos mais com você?